Oi pessoal, aqui é o Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre parábolas. Vamos começar com a parábola do bom samaritano. Eu vou ler um pedacinho, e a gente vai comentando. Isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37, tá? Quem quiser dar uma olhadinha depois, é bom. Levantando-se um doutor da lei, experimentou dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Prosseguindo, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó. E aí eu vou contar a parábola, Vocês já têm a referência, qualquer coisa vocês dão uma lida lá, para tirar qualquer dúvida aí. O homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que bateram nele, tiraram as roupas, roubaram ele e deixaram ele quase morto. Por uma coincidência, se é que existe coincidência, mas por uma coincidência, descia por esse caminho um sacerdote. O sacerdote, quando viu o homem caído, passou de largo, deixou ele e foi embora. Passado algum tempo, veio um levita. O levita também, ao ver o homem caído, passou de lado e foi embora e deixou o homem caído lá. Nenhum dos dois socorreu. E por fim, veio um samaritano. O samaritano, porém, parou. O samaritano parou para ver o que estava acontecendo, como é que ele podia ajudar, fez os curativos, ajudou a pessoa, atou-lhe as feridas, colocou azeite, vinho. Por fim, colocou ele no animal e levou o ferido para uma hospedaria, onde tratou dele. No dia seguinte, ele tirou ainda 2 denários e pagou ao hospedeiro e disse: Trata-o, e quanto gastares demais, na volta eu te pagarei. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: Vai-te e faze tu o mesmo. Então, vamos só lembrar da referência, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. A distância entre Jerusalém e Jericó era mais ou menos assim uns 23 quilômetros. Mas vamos pensar aqui. Primeiro que o sacerdote era um doutor da lei, alguém que estuda, que interpreta a lei e serve para orientar o povo com relação à lei. Então, se alguém tivesse alguma dúvida, alguma questão de como proceder, perguntava para o doutor da lei, dentro da religião deles lá, e esse doutor da lei orientava. Era um cara religioso, estudado, preparado dentro da religião. E com isso a gente fica assim até meio preocupado, meio cismado com essa situação, porque o religioso largou o cara que estava machucado lá na estrada, largou, ele faz de conta que não viu e foi embora. Então a gente fica assim, meio assim, Esse, o primeiro personagem que passou. O segundo personagem, que era um levita, vocês imaginam, levita, membro da tribo de Levi, a tribo foi eleita para fazer o trabalho ligado ao templo, então também eram religiosos de certa forma, executavam as tarefas do templo, tinha até aquela incumbência de carregar a arca da aliança, Eram os levitas que faziam isso. Então tanto o sacerdote, doutor da lei, quanto o levita tinham essa convivência diária
a religião com as coisas de Deus. E os dois deixaram a pessoa machucada, roubada, quase morta lá, fizeram de conta que não viram e foram embora e seguiram seu caminho. De certa forma, até para não perder tempo, para, ali ia demandar um tempo ali, para poder ajudar o cara. Então acharam melhor não fazer, seguir em frente. Até que desceu o terceiro personagem, o samaritano. O samaritano, um homem de Samaria, para eles eram considerados, não eram bem vistos pelos judeus, tinham um verdadeiro assim, antagonismo, uma divergência de opiniões por questões religiosas, não gostavam uns dos outros. Mas mesmo assim, o samaritano parou e foi ajudar. Curou, fez os curativos, colocou remédio, carregou o cara no cavalo, levou para a hospedaria, tratou desse personagem lá, tratou do cara machucado. E ainda antes de sair, porque tinha que cumprir as suas tarefas, antes de sair, ele paga o dono da hospedagem e fala que se tivesse algum gasto além daquilo, que quando ele estivesse voltando, ele pagaria ainda. Pensa bem, atitude, né? Dois religiosos, é um negócio meio complicado. A gente tem que fazer algumas considerações aí. A primeira, a gente pode pensar assim que as maiores guerras aconteceram por causa da religião. Se a gente for lembrar, mas religião, o religioso que provocou esse tipo de guerra são aqueles fanáticos, né? Aqueles que querem assim, a minha opinião está certa e a dos outros está errada. Tem que respeitar a minha opinião e eu não tenho que respeitar a dos outros. Esse pensamento torto é que causa esses conflitos, essa confusão, essa bagunça aí. Se a gente for lembrar das cruzadas, da Inquisição, das guerras santas, a gente vai perceber que milhões de pessoas já foram mortas, torturadas por causa de divergências de opiniões religiosas, de questões religiosas, se eu vou para cá ou se eu vou para lá, se eu leio o mesmo livro, se interpreto de uma forma ou se eu interpreto de outra forma. Então é uma coisa assim delicada. A espiritualidade, a religião, de certa forma, tem que servir para abrir o entendimento, sabe? Se tiver acontecendo o contrário, se o entendimento estiver sendo assim meio que obrigado a ter um determinado ponto de vista, analise bem, reveja, repense sobre isso aí. Porque o conhecimento da espiritualidade, o conhecimento das leis de Deus, reencarnação, mediunidade, lei de evolução, vários conhecimentos assim servem para abrir a mente, abrir o entendimento, facilitar o relacionamento. Diferente disso, você pode analisar novamente. Eu vou até dar duas sugestões de livros aqui para quem quiser estudar esse tipo de assunto. O primeiro livro é A Noite de São Bartolomeu, do Rochester, Conde Rochester. O segundo livro é A Tragédia de Santa Maria. Foi até o Bezerra de Menezes que fez o livro, através da médium Ivone Pereira. Então são livros assim que ajudam o entendimento. Um deles cita uma cena lá onde os protestantes e católicos, um conflito de religião, isso já tem algum tempo, né, gente? Alguns séculos aí, mas veja a que ponto chegou o fanatismo religioso. Um dos líderes falou que, em nome de Deus, tinha que matar todos aqueles que professavam religião diferente. E aí, marcaram um dia determinado, e vizinho matou vizinho, marido matou esposa, aquela situação, quem pensava diferente, virou guerra, virou briga, morte, de tal maneira que num desses
trechos, comenta assim que a calçada, né, criou enxurrada de sangue de tanta gente que foi morta por questões religiosas, que hoje a gente tem que dar uma olhadinha no nosso passado e ver se, nossa, a que ponto chegou, né? A que ponto chegou. E de tal maneira também que a gente evite, não deixe acontecer novamente uma coisa, tamanho intransigência, tamanho ignorância. Porque, pensa que muitos falam assim, não, mas tem que defender Deus, defender os ensinamentos de Deus. Onde já se viu, Deus precisa de algum tipo de defesa? Não precisa de nenhum tipo de defesa. O que é verdade vai sobressair. Aqueles equívocos, as mentiras, elas vão deixar de existir, né? Ao longo do tempo vão se perdendo e a verdade vai se manifestando, se sobressaindo isso aí. Isso faz, essa passagem do bom samaritano, da parábola do bom samaritano, faz lembrar também daquele trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Lembra? Vocês estão lembrados disso? É um capítulo interessante a gente estudar também. É o capítulo 17, Sede Perfeitos. É o item 3, fala lá do homem de bem. O homem de bem cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza, né? Faz o bem pelo bem, toma defesa do fraco contra o forte, tem satisfação nos benefícios que provoca, que espalha, né? É bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença. Isso não lembra alguma atitude? A atitude desse bom samaritano, né? Respeita os direitos, né? Trata os outros como gostaria de ser tratado. Então, esse tipo de coisa, o homem de bem, claro, a mulher está incluída, mas o homem de bem, o rótulo em si, se você é católico, evangélico, espírita, umbandista, budista, qualquer que seja a sua religião, o rótulo em si não traz benefício em nada, não quer dizer que você está salvo porque você é daquela religião. O que vai ser levado em conta realmente é a sua atitude, é o seu comportamento, é como você se trata, como você trata a família, quem está em torno de você, como você é no seu trabalho, como você é na sua vida, na sociedade. É isso que faz a diferença. E tem pessoas de bem em todos os lugares, em todas as religiões, até mesmo aqueles que se consideram sem religião, até esses podem ser pessoas de bem. Através das suas reencarnações, já ter adquirido um certo discernimento e na hora de acontecer os fatos, né, de certos, ele poder escolher melhor o seu caminho. Essas escolhas que a gente faz estão ligadas diretamente ao nosso ponto de vista, né? Se você tem um determinado ponto de vista que a vida termina, morreu, acabou, a atitude é de uma forma. Mas se você compreende, entende, já, de certa forma já fez aquela constatação de que a vida continua, tem aquela certeza, né, que a vida continua, por maior que seja a dificuldade, você vai ter aquele conhecimento de que tudo passa, de que também você é o responsável pelas suas atitudes, o seu comportamento. E aí não adianta julgar, culpar o governo, culpar a esposa, a mulher, os filhos, culpar os outros, né? Porque normalmente a gente culpa os outros. A gente esquece de fazer uma análise com relação ao nosso comportamento, à nossa atitude. E se a gente tivesse lá nessa situação desse bom samaritano aí, será que a gente iria parar para auxiliar? Será que qual seria a nossa conduta em cima do nosso conhecimento, do nosso know-how que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida e ao longo de outras vidas? Qual será o nosso comportamento? Será que a gente teria agido da forma do sacerdote, do levita, da forma do samaritano? A gente teria ajudado, não teria ajudado?
Então, de vez em quando a gente vai estudando as leis de Deus, os ensinamentos, a gente tem que fazer essa comparação, essa análise. E se fosse comigo, né? E se eu estivesse lá nessa situação, qual seria o meu procedimento? Qual seria a minha atitude? Eu escolheria esse caminho, escolheria aquele caminho? Qual seria essa atitude? A gente tem que considerar bastante isso, porque, sabe, você conhecer, você saber de cor os livros, capítulos, só saber de cor não adianta. O conhecimento você tem que ir colocando em prática. Dentro da doutrina espírita, a gente pode considerar aí que tem alguns momentos, né, que a gente passa. O primeiro momento é aquele que, por algum motivo, a gente se sente atraído e começa a ir numa casa espírita, numa casa de umbanda, na igreja de uma forma geral. A gente começa aí, acha interessante e a gente quer os benefícios, né, através do passe. A gente vai lá atrás do benefício. Muitas vezes não quer, acha que escutar as palestras, os estudos é perder tempo. Então você já chega lá quase que na hora de tomar passe, toma passe e vai embora. Esse é o primeiro momento, né? O segundo momento é quando desperta de alguma forma em você aquele interesse de aprender, de estudar. Então você já começa a ter um certo prazer até de escutar as palestras, de participar dos estudos, né? Isso te anima, te incentiva de alguma forma. E o terceiro momento é quando aquele conhecimento que está na tua cabeça começa a sair. Esse momento é muito importante também, né? Você se aproximou, se sentiu motivado ali por algum motivo, começou a estudar, começou a entender, chega num certo nível de maturação, de amadurecimento. Aquelas informações que você foi acumulando, que você foi desenvolvendo no seu raciocínio, na sua argumentação, de repente aí começa a sair de você. Você começa a fazer o bem, você começa a ajudar, aquela famosa reforma íntima que é tão falada, né, dentro das casas espíritas. Reforma íntima, quando fala assim, fica até meio assim, o que será isso? Mas na verdade é como se fosse uma reprogramação. Você fazia uma determinada coisa, achava certo, porque a gente faz é porque acha certo, né? Mas chega um determinado momento, você vai aprendendo as coisas, vai aprendendo, chega um determinado momento que você modifica a sua atitude, porque percebe que a partir daquele momento, aquilo que você considerava uma verdade, já não é, você já muda de opinião, já não é mais verdade, mas com esse conhecimento, com essa informação, com esse amadurecimento, você muda de atitude. Isso é a reforma íntima, ou a gente pode chamar também uma espécie de reprogramação mental, né? Você reprograma em cima das suas atitudes, seu comportamento, uma nova situação aí, você modifica. Então, a parábola do bom samaritano é muito interessante a gente observar que alguém, por exemplo, que não era bem visto pelos judeus, era quase que detestado devido às suas diferenças religiosas, era quase um protestante da época, assim, né? Então, devido a essas divergências religiosas, um povo não gostava do outro, e mesmo assim, esse cara ainda ajudou, né? Esse cara ajudou. Quer dizer, independente de religião, independente de rótulo, vale muito o seu know-how, vale muito o que você está aprendendo, o que você aprendeu até agora. As situações que a gente vai passando é o resultado das nossas conquistas, das nossas ações. Nós somos responsáveis. Então, se você não está gostando do que está recebendo, mude o que está oferecendo. Porque se você fica repetindo a mesma ação, a mesma atitude, o mesmo comportamento, você vai continuar recebendo as mesmas coisas. Não está gostando? Mude o que está oferecendo. Verifique o que você pode modificar, melhorar. Se qualifique. Hoje em dia, a espiritualidade superior está precisando de trabalhadores qualificados. A gente não pode mais ser aquela mala, para ser carregada, conduzida, né? A espiritualidade não quer isso mais, ela está querendo parceiros. Então pense nisso, se qualifique, estude,
Coloque, lembra o amai-vos e instruí-vos? Né? Desenvolva os seus sentimentos, as suas virtudes, mas desenvolva o seu conhecimento. Estude, faça cursos, palestra, analise a situação. Não deixou da hora da gente ser massa de manobra. Vai para cá e todo mundo vai para lá e todo mundo vai. Analise sempre. Seja um pensador com a mente aberta. Ajude a divulgar a mensagem do canal, né? Compartilhe com seus amigos e com quem gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira será colocado um novo vídeo. Continue assistindo os nossos vídeos, viu? Você faz parte do canal.